Olá, amados. Estamos aqui novamente para prosseguirmos com os nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Situamos a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Dominicalmente nos reunimos a partir das 8 horas da manhã para os nossos estudos em classe. E estamos enfatizando que a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, porque nela aprendemos acerca da Palavra de Deus, que é a revelação através de Cristo Jesus, por mediação do Espírito Santo. E esta é a nossa revista Ebenezer Dominical, órgão oficial do nosso ministério. É o mais novo lançamento sobre lições bíblicas direcionadas para a escola dominical. E neste terceiro trimestre, estamos estudando sobre a igreja e a musicalidade. E o nosso comentarista é o pastor Josafá Terra. Estamos estudando sobre a importância e o peso que a música tem nas igrejas desta era contemporânea. Venha fazer-nos uma visita. Também temos a nossa igreja no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares. E também Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Nossa igreja localiza-se bem em frente à principal praça ali do município. Estamos receptivos à sua visita e você, com certeza, será bem-vindo em todas as nossas reuniões. Hoje estaremos estudando sobre a lição número 4, 24 de julho de 2022. E a temática deste nosso estudo fala sobre a influência da música no reino espiritual. O texto áureo está fundamentado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Verdade aplicada. O verdadeiro louvor ultrapassa as barreiras naturais, movimentando o reino espiritual. E os nossos objetivos
são os seguintes: explicar que o louvor move o sobrenatural, incentivar a busca pela adoração e separar o santo do profano na adoração. Os nossos textos de referência encontram-se também no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, versículos 14 até o 23. São os seguintes os registros. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Na introdução, leremos que a música, em sua origem divina, como já aprendemos, tem uma ligação com o reino espiritual. Basicamente, todas as religiões têm um elemento musical em sua liturgia. Desde os tempos remotos, a música é utilizada em reuniões a fim de trazer espiritualidade a um determinado grupo ou reunião. Tópico 1.0: a música como elemento de culto.
Dentro de um culto cristão existem alguns elementos que devemos levar em consideração. Não confundi-los com a liturgia de um culto, que é a invocação, confissão, ofertório, adoração e edificação que compõem a ordem litúrgica. Os elementos envolvem o que deve ser feito no culto ou ações que compõem os ritos religiosos, que são oração, leitura da palavra, louvor, ofertório e pregação da palavra, conforme Salmos número 9, verso 11. Sabendo que a música tem um caráter especial quando executada a serviço do reino, temos que entender. Tópico 1.1. O culto é para Deus? Toda preparação para o culto tem que ter obrigatoriamente o caráter de exaltação ao rei. Ensaios, execução, seleção de louvores, tudo é para ele. Atualmente, muitos cultos têm uma forma egocentrista de serem apresentados, onde a execução e a apresentação são mais importantes do que a adoração. O artista torna-se mais importante que o foco da adoração, o nosso Senhor. A ornamentação, os jogos de luzes são mais essenciais do que uma preparação da leitura da palavra, a oração, jejum e a busca constante da presença de Deus. Olhe o que o escritor do livro aos Hebreus falou no capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Note o que o escritor traça o alvo da adoração. Ele, nosso Deus, é que deve ser adorado e não os homens. A nossa motivação deve ser sempre adorar a Deus. Tópico 1.2. O culto deve ser fruto da nossa gratidão. O Salmo número 9 é um cântico de ações de graças ao Senhor, onde Davi expressa o desejo do seu ser. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. O louvor ofertado no culto tem que ser de coração, movimentando o corpo, alma e espírito. Esse é o modo correto de louvor. É sempre bom, na hora da adoração, lembrarmos o fato de Deus ter nos abençoado no passado, continuar abençoando no presente e no futuro. Nos versos 17 e 18 deste salmo, Davi deixou claro o favor de Deus para quem o adora. A ação de Deus trará o juízo aos ímpios,
e o necessitado jamais será esquecido. Tópico 1.3. O culto deve nos manter em uma expectativa constante do mover de Deus. Quando nos esperamos, ou melhor, quando nós não esperamos nada de algo ou de alguém, o que acontece não nos surpreende. Já quando criamos expectativas, somos motivados a apresentar o melhor que nós temos para receber. Também o melhor ponto. A pior situação no culto é quando vemos pessoas desmotivadas dirigindo-se aos templos já sabendo o que vai acontecer. Entregam a Deus um culto engessado, onde a palavra é lida e não revelada. As orações não passam de repetições vazias, louvores que podem ser bem executados, mas não tocam no reino espiritual, não movem os céus. Não devemos ir ao culto somente para pedir ou somente para receber. O culto é o ambiente de entrega, devoção, sacrifício. É um lugar de entrega. O que recebemos é resultado do que entregamos. O culto que ofertamos é fruto de nossa relação com Deus. Se você é íntimo dele, pode entrar e ficar à vontade nos átrios do Senhor. Agora, se não é íntimo, ficará constrangido aos termos dos portões. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmos número 100, verso 4. Item 2. A música em outras religiões. Durante as eras, como já vimos anteriormente, a música sempre foi utilizada para realizações de rituais. Por ter influência em nossas emoções, a música é um prelúdio para as pessoas acessarem o reino espiritual. Vamos analisar algumas religiões que utilizam a música como start em suas reuniões. Tópico 2.1. Religiões africanas. Da África, trazidos ao Novo Mundo, os habitantes trouxeram consigo sua configuração religiosa. Com vasta tradição cultural e musical, as religiões africanas congregam em seus cultos uma grande importância mítico-simbólica: a música. Ela é responsável pela invocação dos deuses, guiados até o corpo dos invocadores,
além de ser a própria manifestação da energia vital segundo os seus seguidores. Das manifestações musicais africanas brotaram as primeiras músicas brasileiras, cheias de sensualidade e movimentos que têm em seus ritmos o segredo para arrastar multidões. No Brasil, os terreiros de candomblé e o gênero do samba estão ligados pela história. Uma conversa que gera discussões até hoje. Tópico 2.2: Espiritismo e Kardecismo. Acredita-se nessas religiões que o contato com os espíritos é um dos principais focos, que o universo é regido, entre tantas leis, pela lei da afinidade ou sintonia, que é basicamente uma regra de que os semelhantes se atraem. Essa atração se dá por meio de opiniões, ideias e sentimentos no estado de sintonia. Como, segundo eles, somos espíritos encarnados, também estamos sendo regidos por essa lei, atravessando o mundo físico e atingindo o plano espiritual. Harmonia ou desarmonia conectam os espíritos encarnados e os desencarnados. Neste contexto, as vibrações produzidas pelos encarnados refletem de forma positiva ou negativa. Se forem usadas vibrações corretas ou incorretas, vibrações altas atraem espíritos iluminados, vibrações baixas, espíritos não evoluídos. Portanto, para eles, a música que é utilizada pode atrair o bem ou o mal. Tópico 2.3: Hinduísmo e Budismo. Essas religiões orientais utilizam-se dos mantras, que são hinos ditos de forma repetitiva, com o objetivo de relaxamento e induzir a um estado de meditação para quem canta e quem escuta. Os batistas atribuem um poder espiritual aos mantras, podendo ser considerado um tipo de oração ou encantamento. Um dos mantras mais conhecidos é a repetição de Om. Há vários tipos de mantras, desde para atrair prosperidade, saúde, relacionamento, etc. Tópico 3: A visão bíblica sobre música e reino espiritual. O texto de referência narra a passagem em que o rei Saul é atormentado por um espírito maligno. Aconselhado por seus servos, via ocular, manda trazer à sua presença um músico, tocador de harpa, para que, ao tanger do seu instrumento, o espírito maligno se retirasse dele. Aprendemos aqui lições sobre a música quando utilizada a serviço do Senhor. Tópico 3.1:
A música executada para o reino expulsar demônios. Saul vivia atormentado por um espírito maligno e foi aconselhado a buscar um homem que sabia tocar harpa, conforme verso 16, para que, ao tanger do seu instrumento, o espírito se afastasse dele e o rei sentisse alívio. Vemos aqui Deus utilizando a música no processo de libertação e cura da alma de uma pessoa. A ciência utiliza a música na chamada musicoterapia. Musicoterapia, como o nome já diz, é uma forma de tratar os pacientes através da música. Deus, muito antes dessa técnica surgir, já utilizava a música para curar. É importante notarmos que o texto dá uma expressa orientação que a pessoa escolhida tinha que saber tocar. Há uma diferença muito grande nas formas de executarmos quaisquer tipos de atividades, pois muitos fazem comida e outros são mestres culinários. Muitos levantam muros e outros são mestres em obras. A diferença está entre fazer e saber fazer. Davi tinha essa diferença. Por isso, ao tocar as cordas da harpa, o espírito maligno se afastava. Quando sabemos fazer e buscamos a excelência na oração, no jejum, na palavra, no testemunho de vida, em uma busca constante, tudo isso resulta em um louvor que abala os demônios e atrai a atenção de Deus. Mas na verdade, Deus me ouviu, acendeu a voz da minha oração. Salmos número 66, verso 19. Item 3.2. A música executada para o reino prepara-nos para a guerra. Davi foi ao palácio para tocar instrumento, mas no verso 18, ao ser apresentadas suas credenciais, foi dito ao rei que, além de músico, ele era homem de guerra. No versículo 21, Davi tornou-se escudeiro do rei. O escudeiro era um pajem que estava encarregado de levar o escudo, o elmo, a lança e o cavalo do cavaleiro, enquanto este não precisasse deles. Ajudavam o Senhor a vestir-se e combatiam com ele. Era também o homem armado com uma lança e um escudo, que acompanhava os reis quando estes iam para a guerra. Ou seja, o nosso louvor, a nossa música, a nossa adoração cerca-nos para proteção, mas também nos capacita para guerrear. Item 3.3.
A música executada para o reino traz paz. Ao executar a música em sua harpa, a Bíblia afirma que Saul sentia alívio. Verso 23. A música na adoração tem por obrigação conduzir-nos a um lugar de paz. Note o Salmo número 23, versos 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Muitas músicas hoje executadas só têm por finalidade a estética, com uma boa apresentação e execução. Note que Davi não tinha uma orquestra que o acompanhasse, nenhum coral cantando junto com ele. Somente ele e sua harpa. Mas, mesmo assim, movimentava o sobrenatural. Não queremos aqui desmerecer ninguém. A atuação dos grupos, das orquestras, dos corais, conjuntos ou cantores solos. Só queremos deixar claro que, para mover o céu, basta um coração contrito e quebrantado. Salmos número 51, verso 17. E chegamos ao fim desta lindíssima lição. E tiramos como conclusão o seguinte: a música tem no serviço de Deus a capacidade de atingir as regiões celestiais e guerrear contra as miríades satânicas. Oh, aleluia! Igreja do Senhor, resgatemos o louvor sobrenatural. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, novamente aqui retornaremos para darmos prosseguimento a estes estudos lindíssimos que tratam da igreja e a musicalidade. Domingo próximo estaremos estudando como a música afeta-nos de forma positiva ou negativa. Pertencemos ao Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso endereço é Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Todos os domingos, religiosamente, nos reunimos em classe de estudos para tratarmos destas lindíssimas lições. Venha estudar conosco. Adquire uma de nossas revistas e seja um aluno por excelência. E que Deus a todos, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, continue nos abençoando de forma abundante. Até lá!